Você já ouviu falar da expressão animal político? Sabe qual é a origem dessa expressão? Olá, eu sou o cientista político Paulo Moura, tenho mestrado em ciência política e doutorado em comunicação e criei esse canal para explicar para as pessoas o que se passa por trás das aparências da política, utilizando a experiência, a ciência política, a história e a teoria da comunicação. E no vídeo de hoje nós vamos falar das inclinações do ser humano para a política. O que motiva o ser humano a fazer política? A origem da expressão animal político vem de Aristóteles. Isso mesmo, o filósofo grego, ao se deparar com a reflexão de todos os filósofos gregos, de onde viemos, quem somos e para onde vamos, Aristóteles afirmava que nós somos seres inclinados à vida social. Podemos constatar isso desde o tempo das cavernas, em que o homem se agrupou para se defender das intempéries da natureza ou de outros seres humanos e dos animais. Depois disso, o ser humano evoluiu para a vida na aldeia e finalmente para a vida na cidade. Para Aristóteles, a vida na cidade é a revelação da maior das virtudes do ser humano, a capacidade de raciocinar estrategicamente, de planejar o futuro. Esta virtude que nos diferencia dos animais se expressou na sua plenitude quando o homem passou a viver em cidades. É bom lembrar que na Grécia clássica, lá 250, 500 anos antes de Cristo, havia cidades, isso mesmo. Algumas cidades gregas chegaram a ter 300, 400, 500 mil habitantes. Ao se agrupar para a vida na cidade, o ser humano é colocado diante de desafios que estão ausentes na vida dos bandos nômades da época das cavernas ou mesmo das aldeias da sociedade agrícola. A vida na cidade impõe a necessidade da defesa da cidade contra a violência, contra os inimigos externos e contra os inimigos internos, contra os crimes. Também é necessário planejar como alimentar as pessoas. Vivendo agrupado na cidade, se está longe do campo onde se produz os alimentos. Como produzir, como armazenar, como alimentar multidões, enfim, um conjunto de problemas que não está presente quando o indivíduo vive isolado no campo, em que praticamente vive pensando na próxima refeição, da mão para a boca. Não existe essa necessidade do raciocínio estratégico. Aristóteles foi o preceptor ou mestre de Alexandre o Grande, um dos primeiros líderes da civilização ocidental a revelar a propensão de conquistador, o desejo de conquistar o mundo. Não é exatamente um desejo que se manifeste em qualquer ser humano. Os seres humanos se envolvem com a política de forma diferenciada. E foi Robert Dahl, um cientista político americano contemporâneo, quem criou uma tipologia da inserção do ser humano na política. Ele nos classificou em 4 tipos de seres humanos conforme nos relacionamos com a política. Como vocês podem ver aí no gráfico, o estrato número 1 é dos indivíduos que têm o poder. O estrato número 2 é dos indivíduos que almejam o poder. Estes 2 grupos são de indivíduos que se envolvem mais intensamente com a política. Há um terceiro estrato, que ele chama de estrato político, que é composto de pessoas que se interessam pela política, se envolvem com a política, mas não almejam o poder ou não exercem o poder. E, finalmente, o 4º estrato é composto pela maioria das pessoas, ou seja, é o estrato apolítico, das pessoas que não revelam inclinação ou interesse para a participação ou para prestar atenção nos assuntos políticos. Nicolau Maquiavel, no início do século XVI, escreveu O Príncipe. É uma das suas principais obras, é um clássico da teoria política e Maquiavel é considerado o fundador da ciência política moderna. O interesse dele estava nos indivíduos dos estratos 1 e 2, ou seja, dos indivíduos que exercem o poder ou buscam o poder.
Maquiavel é considerado o fundador da ciência política moderna porque ele foi o teórico que separou a política da moral religiosa. Isso mesmo. Desde filósofos gregos, chegando até os teólogos católicos que refletiram sobre o ser humano na política, antes de Maquiavel a política era pensada como ela deveria ser, ou seja, os pensadores refletiam sobre a ação do ser humano na política como se o ser humano fosse um ser virtuoso, incapaz da maldade e, portanto, a política era pensada de forma normativa e não como ela de fato é. O Príncipe foi escrito a partir de uma preocupação de Maquiavel com a incapacidade da Itália unificar o Estado. As potências europeias que unificaram os seus estados foram aquelas que colonizaram o mundo e vieram a liderar a economia e a política no mundo. A Itália, por sua vez, era um país que, pelas suas características geográficas e pela sua inserção no mapa europeu, era composta de cidades portuárias muito ricas. E essa configuração geográfica e essa função econômica em que várias cidades eram polos de muita riqueza e poder localizado, impediu o surgimento de um príncipe, de um condutor, de alguém capaz de unificar o Estado, como aconteceu na Inglaterra, na França, na Espanha, na Holanda, em Portugal, em vários outros países europeus. Maquiavel então resolve estudar os grandes líderes políticos do passado e do presente à época. Vai estudar os grandes conquistadores, os imperadores romanos e os indivíduos que estavam liderando a formação dos estados absolutistas na Europa do seu tempo. E o que Maquiavel descobre é que estes seres humanos inclinados para o exercício do poder ou para a busca do poder não estão preocupados com a moral religiosa ou com quaisquer pruridos morais na disputa pelo poder. São capazes de matar, de mentir, de manipular, enfim, são capazes da maldade. E é o que Maquiavel defende então, que o ser humano que quer se envolver com a política precisa estar atento a isso. Observar que os indivíduos são capazes da maldade na luta pelos interesses de poder e riqueza. Para Maquiavel, os indivíduos que buscam o poder ou que exercem o poder são inclinados por três tipos de motivação: a busca pelo poder mesmo, o poder pelo poder, a busca da riqueza ou a busca da glória, da fama. O fato de que o indivíduo se incline mais por uma dessas motivações não significa que não possa se inclinar pelas outras duas. Isto é, o indivíduo pode se inclinar pela busca do poder, ser esta a sua principal motivação, mas também gostar de dinheiro, da riqueza ou da glória. Pode se inclinar por uma, por duas ou pelas três motivações ao mesmo tempo. Posteriormente, a psicologia pós-freudiana encontrou uma quarta motivação para os indivíduos que buscam o poder ou que exercem o poder. Essa motivação reside em frustrações na infância. Isto mesmo, são indivíduos que sofreram limitações, frustrações muito grandes quando eram crianças e que partem para a busca do poder como uma forma de compensação psicológica para estas frustrações. Não raro, esses indivíduos apresentam características de psicopatas, de indivíduos que têm uma relação doentia com o poder e assim se comportam. Portanto, temos 4 tipos de motivações e quem pretenda se envolver com a política, seja como participante, seja como analista, tem nessas categorias que motivam o indivíduo para a busca e o exercício do poder uma ferramenta preciosa, seja para a análise, seja para a interpretação do comportamento dos seus aliados ou dos seus adversários. O fato de que Maquiavel mapeou as motivações do ser humano para a política e constatou que o ser humano é capaz da maldade, não significa que você, ao se envolver com a política, tenha que praticar a maldade. Aliás, Maquiavel como político foi um fracassado. Ele foi um grande teórico e não raro os intelectuais, quando se metem com a política, fracassam. As exceções são poucas. O fato de que Maquiavel tenha constatado que o ser humano
nas relações de interesse e de busca pelo poder, pela riqueza, pela glória, ou, como disseram os pós-freudianos, por motivações doentias, pratiquem a maldade, não significa que você, ao se envolver com a política, precise praticar a maldade. Mas significa que você, se quiser entender o comportamento dos seus aliados ou dos seus adversários, se você, como diria o professor Francisco Ferraz, meu professor no mestrado de Ciência Política, quiser entrar na selva da política, é bom conhecer os seus perigos, é bom conhecer as feras e saber que, se você não estiver preparado, pode ser devorado. Como vimos, os indivíduos que se envolvem com a política por quaisquer tipos de motivação podem ter diferentes apetites, diferentes graus de intensidade das suas motivações. Desde a ocupação mais modesta de cargos de baixo ou médio escalão nas estruturas políticas, indo até o outro extremo, a conquista do mundo, a conquista do poder total. Ao longo dos séculos, vários indivíduos tiveram este comportamento, desde Alexandre o Grande, os imperadores romanos, alguns soberanos absolutistas na Idade Média e depois Hitler, Stalin, Mussolini, Trotsky, Gramsci, Lenin, enfim, líderes cujo apetite de poder não se saciava com nada menos do que conquistar o mundo, por diferentes caminhos, mas esta sim era a motivação desses indivíduos a quem eu citei. Observando o comportamento dos ativistas conservadores brasileiros, a maioria dos quais começou a fazer política muito recentemente, principalmente nos movimentos de rua que surgiram no Brasil em 2013, mais intensamente em 2015, quando começou o movimento pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff, a percepção que eu tenho é de que essas pessoas imaginam que a política é praticada ou deveria ser praticada apenas por indivíduos com inclinações e motivações virtuosas, pessoas incapazes de fazer o mal e motivadas por interesses altruístas, pela busca de fazer o bem comum. É assim que julgam os seus oponentes, é assim que julgam os seus aliados e muitas vezes criticam sem entender o que está se passando na política, sem aprender as lições de Maquiavel, que nos mostrou claramente, isso lá no início do século XVI, que os indivíduos, quando se envolvem com a política, são capazes da maldade. Outro teórico interessante de ser analisado quando se trata de teoria política é o general von Clausewitz. Von Clausewitz era um general prussiano que viveu na virada do século XVIII para o século XIX e é considerado um dos teóricos da guerra moderna. Von Clausewitz teorizou a partir da observação das táticas e das estratégias de Napoleão. Aliás, Napoleão era outro desses indivíduos com ambições de conquistar o mundo. E Von Clausewitz cunhou uma frase: a guerra é a continuação da política por outros meios. Qual é a lição que traz esta afirmação? É a lição de que, quando termina a política, começa a violência. Ou seja, a guerra é o fim da política. Portanto, nas relações internacionais, os países recorrem à diplomacia, a um jogo de negociações, de manipulação, para fazer valer as suas posições e os seus interesses, muitas vezes utilizando a ameaça da violência sem que se tenha que recorrer a ela. Essa é uma das características da política, o uso da força, que não necessariamente significa o uso da violência. É claro que quando Maquiavel escreveu O Príncipe no início do século XVI, o uso da violência era comum, mandar assassinar, envenenar adversários, conspirações para derrubar reis, sociedades secretas e o uso explícito da violência faziam parte da política de uma forma que hoje está muito mais mitigada. Civilizar-se, evoluir como civilização humana, significa exatamente isso.
abrir mão da violência, utilizar as leis, utilizar as instituições como forma de mediação das relações entre os homens, das relações de poder, das relações políticas. Portanto, quando utilizamos a expressão sobre o uso da força na política, não estamos defendendo o uso da violência. Força aqui é no sentido da capacidade de arregimentar apoios, demonstrar força, por exemplo, em grandes mobilizações de rua ou, como se faz contemporaneamente, com uma grande quantidade de seguidores e de ativistas nas mídias sociais, enfim, recursos que se usa para o jogo do poder, para intimidar os adversários, para fazer com que os adversários façam aquilo que nós queremos, utilizando a astúcia, a inteligência, a capacidade de dissimulação, de manipulação, enfim, de indução do adversário a fazer aquilo que nós queremos. É assim que o jogo do poder é jogado. Se você quer entender como se movem e o que motiva os indivíduos que se envolvem com a política, é bom que entenda essas regras, ou você tenderá a ser devorado, como eu disse, pelas feras da selva da política. Robert Dahl, cientista político norte-americano que eu citei lá no início do vídeo, falando da tipologia do ser humano na política, é também um teórico da democracia. O que ele nos dizia é que a única forma de uma sociedade não derivar em um regime autoritário, em uma ditadura, reside na ideia de que os outros grupos políticos existentes na sociedade impeçam um governante ou um determinado grupo político de ter tanto poder que ele seja capaz de desejar exercê-lo sozinho. A contenção do excesso de poder dos indivíduos, por exemplo, pode vir das leis ou das instituições. Esse é um dos fundamentos da teoria liberal, por exemplo, que nasceu depois do Estado absolutista, com a ideia de separação dos poderes, de contenção do excesso de poder dos governantes, mas vem também da existência de outros grupos políticos na sociedade que podem não estar no poder, podem estar na oposição, mas que são elementos de contenção do exercício do poder de forma ditatorial, de forma autoritária, por aqueles que estão no poder ou por aqueles que almejam chegar no poder para exercê-lo de forma monopolística, de forma ditatorial. Por que eu estou falando desde o início desse vídeo das motivações e inclinações do ser humano para a luta pelo poder e estou alertando vocês de que o ser humano é capaz de mentir, de manipular e até de utilizar a violência para exercer o poder? Porque, como eu disse, eu estou vendo os ativistas conservadores, defensores do governo Bolsonaro, com dificuldade de entender, por exemplo, os movimentos que o presidente Bolsonaro está tendo que fazer para preservar o seu governo e preservar, estando no poder, a agenda conservadora com a qual ele se elegeu. O presidente constatou que não tinha poder suficiente para seguir governando, valendo-se exclusivamente com a força e a pressão das ruas e das mídias sociais. Isso mesmo, eu acabei de dizer que a política é um jogo de forças, jogo de gente inteligente, de lideranças, de multidões que se envolveram na política, como aconteceu conosco aqui no Brasil. Mas o presidente Bolsonaro é um líder que, graças à sua capacidade, graças à nossa mobilização, chegou lá. Mas, para ele exercer o poder e implementar a sua agenda literalmente como nós gostaríamos, nós teríamos que ter mais força do que temos nesse momento. O presidente, portanto, ao contar com as ruas e com as mídias sociais, conseguiu começar a implantar a sua agenda, mas num determinado momento percebeu as limitações, a falta de força e de organização do nosso movimento ainda para implantar a agenda conservadora como nós queríamos. Ele precisou mudar de estratégia, partiu para dividir o Centrão, para trazer uma parte do Centrão para dentro do governo. Muita gente não está entendendo, não está gostando disso. Isto significa que o presidente se corrompeu?
Não, até o momento não há sinais disso. Significa que o presidente está jogando um jogo mais complexo porque o outro lado revelou ter uma força que nós não imaginávamos, utilizando a sua posição de poder dentro do parlamento, dentro do STF, ou mesmo o seu poderio econômico na sociedade, os grupos empresariais desmamados do Estado com a vitória do presidente Bolsonaro, passaram a usar o seu poder dentro das instituições, na mídia, no sistema educacional, no sistema religioso, enfim, para conter o presidente, para conter e impedir o presidente de governar, e isso tornou necessário a mudança de tática, a mudança de estratégia. É por isso que o presidente assim agiu e cabe a nós nos organizarmos, ampliarmos o nosso poder, elegendo vereadores, prefeitos, na próxima eleição, elegendo uma bancada de deputados, senadores e governadores, para tentar reeleger o presidente Bolsonaro e avançar na agenda conservadora como nós gostaríamos. E aí, gostou desse vídeo? Então, bota o dedãozinho lá, curte, comenta, compartilha. Gente, eu notei que os meus vídeos no YouTube estão tendo a sua difusão limitada, talvez pelo próprio algoritmo do YouTube. Não estou conseguindo comentar, curtir e compartilhar meus conteúdos no Facebook, estou de castigo porque eu compartilhei muito e marquei pessoas no Facebook e o Facebook resolveu achar que eu sou um robô, portanto a difusão dos meus conteúdos só é possível contando com vocês, curtindo, comentando, compartilhando e positivando esse vídeo, ok? Por hoje era só, até o próximo.